Esse artigo eu vou estar disponibilizando no Moodle para vocês. É um artigo que vale muito a pena a leitura. Então, esses dois autores, eles dividiram a história em 6 períodos. O primeiro período ele vai até 1835, mais ou menos. Ele é caracterizado por observações isoladas que foram esporadicamente documentadas. Então, ainda não se há a intenção de explicar o fenômeno catalítico, não se há a intenção. Então, é buscado um catalisador mágico, um pó mágico, que fizesse o quê? Que fizesse com que um metal comum, tipo cobre e alumínio, virasse ouro, por exemplo, virasse prata. Então, houve uma busca incessante por esse pó mágico. Então, os princípios da conservação da matéria possibilitaram a distinção entre as reações catalíticas e as não catalíticas. Então, eles tinham a noção do que eram, mas eles não sabiam exatamente o que eram ainda. Esse período, então, ele se encerra quando, em 1885, Berzelius ele registra essas ocorrências mágicas e as classifica como catálise. Então, iniciamos o segundo período da catálise, que ele é caracterizado por pesquisas sistemáticas e descobertas de novos processos catalíticos. Uma frase muito comum, então, desse período possivelmente não existe reação química que não possa ser influenciada cataliticamente. A única coisa aqui, não se conhece ainda o catalisador, mas todas as reações podem ser catalisadas. Em 1850, então, foi provado que a lei de velocidade ela dependia da concentração dos reagentes, o que é verdadeiro. 1863 é provado também da existência de uma constante que ela só poderia ser determinada experimentalmente, verdadeiro também, mas a teoria não tinha sido aceita e só foi aceita em 1877. Então, nesse período, nós temos a definição do princípio fundamental da catálise. Então, esse autor ele demonstrou que, empregando um catalisador em uma reação química, a velocidade com que o equilíbrio químico era atingido aumentava. Ó, verdadeiro, certo? Porque diminuímos a energia de ativação. Nesse período, então, nós temos já a estipulação dos principais fundamentos da catálise, por exemplo, criamos um caminho alternativo, porque a gente tem um complexo ativado, que é energeticamente mais favorável, por isso que a reação ela acontece muito mais rapidamente. O catalisador ele não altera a constante de equilíbrio e ele também acelera a reação direta na mesma velocidade com que ele acelera a inversa, a reversa, Então, dos dois lados. O terceiro período, então, nós temos o quê? A expansão. Nós temos o negócio ficando sério mesmo, para valer. Nós temos, então, a migração daqueles estudos que estavam nos pequenos centros acadêmicos para as indústrias. Então, agora as indústrias falaram, epa, esse processo é mais rápido, economicamente mais favorável, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, o que acontece? É verificado as vantagens econômicas. Então, nós temos um aumento da demanda. Nós temos um aumento da demanda devido à Primeira Guerra Mundial. Então, a catálise passou a ser super disseminada. E nesse período, pessoal, o que acontece? Nesse mesmo período, o Haber ele desenvolveu, então, o primeiro catalisador industrial para a produção de amônia. Antes, essa amônia ela era só obtida a partir dos nitratos. Então, o processo ele era caro, ele era lento. Então, o que esse camarada fez? Ele desenvolveu o primeiro catalisador à base de ferro. Ele pegou o nitrogênio, o hidrogênio, juntou todo mundo numa reação exotérmica, numa reação a uma temperatura alta, de 450 a 500 graus Celsius, e produziu a amônia. Mas o que aconteceu, gente? O que eu falei bem no inicinho? Nós estávamos na Primeira Guerra Mundial. Ele produziu essa amônia, mas essa amônia não foi utilizada para poder fazer os fertilizantes que nós precisávamos tanto na época.
Por quê? Né? Fertilizante, para que tenhamos alimentos para todos. Não, os camaradas estavam numa guerra, então eles pegaram essa amônia e produziram o quê? Explosivos. Então, foi muito utilizada nesse contexto. Então, foi o primeiro grande processo catalítico industrial. Esse camarada, quando ele desenvolveu o processo, ele tinha no coração, então, a produção de fertilizantes, aumentar a produção. Para vocês terem uma ideia, a produção, se não fosse por esse processo catalítico, a população mundial ela não seria do tamanho que ela é hoje. Ela seria 1/3, porque não teríamos alimentos para todos. Vocês estão entendendo? As pessoas morreriam de fome. Então, esse é o tamanho desse processo. Quão importante foi esse processo para a história da humanidade. Então, o Haber, em 1918, ele recebeu o prêmio Nobel pelo processo, né, de produção de amônia. Mas assim, como o pessoal, né, eles utilizaram para outras pessoas, né, utilizaram para a produção de explosivos e muitas pessoas foram dizimadas, né, muita gente morreu na Primeira Guerra Mundial. Então foi assim um prêmio Nobel sobre muitos protestos, sobre muito, né? Mas assim, o coração do cara, com certeza, ele não fez isso para ter explosivos e bombas, né? Mas foi o grande primeiro processo catalítico, vale a menção. E vale a menção porque é considerado o processo industrial mais importante, catalítico mais importante da humanidade. Por isso que aqui está escrito fome ou armas, né? Então, enfim. Aí, nesse terceiro período também, nós temos Langmuir. Lembra que eu falei lá no início da aula? A Langmuir, ele foi muito importante porque lá no início da aula eu falei que todo o processo catalítico inicia-se com o quê? Com o processo de adsorção. Então, nós temos a adsorção do meu reagente e desorção do meu produto. Então, ele é um passo fundamental para que o sucesso da minha reação catalítica aconteça. Vocês imaginem, né? Se o meu catalisador não adsorva o meu reagente, não vai acontecer minha reação catalítica, porque meu sítio ativo está sobre o meu reagente, sobre o meu catalisador. Então, eu preciso conhecer os fenômenos de adsorção também do meu processo, certo? Então, em 1915, Langmuir apresentou suas primeiras teorias sobre as isotermas de adsorção, que nós vamos estudar mais adiante. Também, nesse período, no quarto período, então, da história, nós temos a indústria do petróleo, então. A gente tem o petróleo entrando com tudo por aí para a produção de combustíveis. Então, Fischer-Tropsch, em 1925, nós temos outro processo catalítico extremamente importante na história. Nós temos a síntese de hidrocarbonetos líquidos, por exemplo, a gasolina e a querosene, que era muito utilizado, né? Porque nós já começamos a ter os veículos automotivos a partir do gás de síntese. Então, é como se a gente pegasse duas pecinhas de Lego, o CO e o hidrogênio, e íamos encaixando ela e formando hidrocarbonetos de tamanhos de cadeia que eu preciso. Meu mercado está precisando hoje de gasolina e ela está muito mais cara que a querosene. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer gasolina. Ah, mas agora o meu mercado necessita de mais querosene. Então eu vou lá com as minhas pecinhas de Lego, meu CO e meu hidrogênio e vou produzir querosene. Vocês entenderam? Então, por isso que esse processo foi extraordinário. Então, né, aqui, Fischer-Tropsch, eu vou pegar o CO e o hidrogênio e vou transformar a minha cadeia de hidrocarbonetos. Então, eu vou variar a minha faixa de temperatura. Em temperaturas mais baixas, eu tenho hidrocarbonetos com elevado peso molecular. Em temperatura alta, nós temos, então, a formação de gasolinas e olefinas. O catalisador industrial utilizado, ele pode ser o ferro ou o cobalto. Ele pode ser preparado por precipitação ou impregnação e também é utilizado o rutênio como princípio ativo. Então, temos então no quarto período da catálise, então, um grande salto que apresentou realmente as teorias cinéticas baseadas nas descobertas anteriores de Langmuir. Então, nós temos um update lá das teorias de Langmuir.
São conhecidos, então, os princípios da cinética de Langmuir-Richelieu, que é aplicado até hoje na modelagem de processos catalíticos. Nós vamos estudar sobre. E em 1932, Langmuir recebeu, então, o Prêmio Nobel. O quarto período da catálise também é marcado por outro processo catalítico muito importante, que é o craqueamento catalítico. O que nós vamos fazer? Craquear, quebrar. Lembra que as meninas fazem as unhas craqueladas, que é uma unha, parece que está quebradiça, assim, pintadinha? Então, vem mais ou menos daí o termo, de craquear, de quebrar. Então, nós vamos quebrar as frações. Agora nós vamos fazer o contrário. Antes a gente tinha Fischer-Tropsch que a gente ia montando. Agora nós vamos pegar as frações pesadas de petróleo, aquelas cadeias gigantescas, e vamos quebrar nos pedaços que a gente quer. Então nós vamos utilizar um reator de leito fixo. O catalisador muito conhecido, ele é o catalisador à base de óxido de silício e óxido de alumínio. É uma reação endotérmica realizada numa temperatura muito alta e nós temos uma formação de coque muito grande. Então, esse processo ele só foi economicamente viável a ser implantado na indústria quando, o riser é o catalisador, isso aqui é o catalisador de leito fixo, quando esse meu catalisador, depois que a gente tinha a separação aqui no separador dos produtos, o meu catalisador ele voltava, aqui a gente tem um tipo de um forno que se chama regenerador, e esse forno vai fazer o quê? Vai mandar esse coque, essa impureza que é formada na superfície do meu catalisador embora. Esse meu catalisador ele é regenerado e volta para a minha reação catalítica. Então, o que acontece? Sabe quando vocês têm uma bolacha cracker, né? Uma bolacha de água e sal, vocês quebram a bolacha. Quando vocês quebram a bolacha, não sai um pozinho? Esse pozinho, né, esses resíduos, que seria o meu coque. Então, esses resíduos são fragmentos da cadeia que você quebrou, então basicamente são compostos de carbono oxigenados. Então esses compostos de carbono eles vão absorver na superfície do catalisador e vão impedir que o meu reagente tenha acesso ao meu sítio ativo, né, a minha superfície do meu catalisador cataliticamente ativa. Então, esse arranjo de catalisador com riser e de regenerador, ele permitiu para que esse processo fosse utilizado na indústria. Então, a gente acontece a reação catalítica aqui dentro, né? Entra o meu petróleo junto com o meu catalisador, no meu separador saem os meus produtos e o meu catalisador ele vem para o meu regenerador a uma temperatura muito alta, 1000 graus Celsius, e também com a utilização de gases inertes, nós temos que esse coque, essa sujeira vai embora do meu catalisador é regenerado e ele volta para o meu reator novamente, certo? Processo lindo e maravilhoso e aplicado até hoje. E temos uma planta industrial aqui no Brasil desse processo catalítico, tá? Nós vamos falar muito sobre ela depois. Quinto período da catálise. Então, nós temos, em 1963, outro processo catalítico mega importante sendo realizado industrialmente, que é a síntese polimérica, síntese de polímeros, de plásticos. Então, nós temos o processo de Ziegler-Natta. Nós temos, então, esse processo ele foi possibilitado com utilização de tetacloreto de titânio suportado em magnésio e todo mundo em sílica amorfa. E o sexto período da catálise e último, que começou em 1970 e vai até os dias atuais. Gente, é um dos momentos onde a população começa a ter consciência ambiental, uma consciência ambiental um pouco mais urgente, não que não tínhamos antigamente, mas que agora está mais enraizado. Então agora o pessoal colocou mais no coração. Então nós temos o desenvolvimento de catálise ambiental. Essa catálise ambiental nada mais é do que pegar um processo catalítico que já é bem desenvolvido na indústria e ele vai ser feito de maneira que utilize-se menos água, tenha reuso dessa água, utiliza-se menos catalisador. Então, nessa catálise ambiental, nós temos menor desperdício tanto de reagentes, de água, de tempo.
de espaço, menos emissão de particulados, menos emissão de águas de efluentes, menos tudo. Então é um processo mais limpo, mais clean, e muitas vezes troca-se também o catalisador, o tipo de rota catalítica. Nós vamos ter uma aula muito interessante só sobre isso, gente. É uma das coisas que eu gostaria de deixar plantadinha no coração de vocês, que os processos, eles devem sempre tentar ser o mais limpo possível, porque, né, a gente precisa preservar a casa onde moramos. Então é essa consciência que surgiu. E juntamente com essa catálise ambiental é feito o que? A integração com novas tecnologias. Então a modelagem matemática, ela é feita por meio de simulações que vocês vão ter ali, ó, no próximo período. Feitas simulações para quê? Para que vocês já entrem com o processo mais perfeito possível, para que vocês poluam menos, para que vocês gastem menos catalisador, entenderam? Para que vocês trabalhem com o processo mais redondo possível, entenderam? Para que vocês otimizem, ganhem e vocês poluam menos, entenderam? Então essa daí é o novo período da catálise que estamos vivendo hoje. Nós temos inúmeros exemplos de processos catalíticos, desde produção de combustíveis, produção de medicamento, que hoje é feita por uma catálise ambiental. Lindo, né? Lindo e maravilhoso. Aqui tem um gráficozinho só para dizer o que, né, entendemos e o que é a prática a catálise prática. E a síntese de amônia aqui, ó, marcando o estopim, então, né, da mudança entre a catálise teórica, feita em centros de pesquisas, com aquela catálise industrial feita em plantas e chão de fábrica, certo? Referências e daqui a pouco vamos para a segunda parte do vídeo, tá ok?